Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui a continuidade na nossa aula sobre fundações, a segunda parte, beleza? Na primeira parte, a gente viu a questão da locação, fundações rasas, sapatas, baldrames, radier, né? E nós vimos uma parte de fundações profundas. Nós vimos estacas cravadas e as estacas escavadas com lama bentonítica, sem lama bentonítica, e nós vimos também a estaca hélice contínua. Troquei uma ideia com vocês também sobre blocos de coroamento, arrasamento da cabeça da estaca, tal, e até locação também das estacas, dos blocos, nós conversamos um pouco, tal. E agora nós vamos falar sobre alguma questão de umas estacas um pouco mais específicas, que é a estaca Frank, estaca Strauss, a estaca Raiz, estaca Mega e a estaca Ômega. Vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre tubulões, tá? E, por fim, vou falar um pouco das cortinas de contenção, chamadas perfis metálicos pranchados, ou sistema de contenção chamado Berlim, estacas prancha, estacas moldadas em loco e paredes de diafragma, beleza? Isso que nós vamos conversar agora. Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são uma indicação, referência ou preferência do autor. Sites indicados foram acessados no período de 1 a 20 de abril de 2021, caso não informado. Beleza? Começando aqui, ó, eu vou falar das estacas Frank, tá? Essas estacas, sequência executiva delas é o seguinte. Em primeiro lugar, coloca uma camisa metálica, um tubo metálico vertical, né? Coloca a camisa na posição vertical. Preenche a ponta com concreto e se vai cavando esse concreto no solo, tá? A teoria é o seguinte: na hora que você colocar um concreto bem seco aí, o máximo, com o mínimo de fluidez possível, né, um concreto bem seco, ele vai ter um atrito muito grande com as paredes laterais, aonde ele tem contato dessa camisa. Então ele vai ser uma bucha, como se fosse uma tampa na face inferior dessa camisa, desse tubo de concreto, tá? E por dentro da camisa tem um pilão que vai trabalhar com queda livre e esse pilão vai socando essa bucha. Então o que acontece? Essa bucha vai arrastando consigo a própria camisa, tá? Para dentro do solo. É uma bucha compactada. Além disso, ela torna o sistema estanque, ou seja, é possível trabalhar abaixo do NA, beleza? E a penetração se dá pelo pilão por dentro da camisa, batendo nessa bucha. Ah, professor, essa bucha não escorrega da camisa metálica, não? Não, porque ela já é um concreto bem seco, né? Justamente para ele expandir o máximo, ter um atrito bem grande com as paredes laterais aqui da face inferior dessa camisa e ele vai sendo socado, tá? E assim essa camisa vai sendo cravada. Quando chega na cota, já atinge o objetivo dela, a cota que ela deveria ser cravada, é formada uma bucha da estaca com o pilão. Esse concreto ele é socado, tá? E aqui você pode ver até pelo detalhe, a camisa ela é presa. A partir do momento que essa camisa metálica é presa, aí sim, o pilão socando nessa massa de concreto vai empurrar ele para fora da camisa, abaixo da camisa. E é colocado mais concreto aí dentro, tá? É inserido mais concreto, essa ponta da bucha, normalmente um concreto muito seco, o mais seco possível, e é socado nesse concreto. Então esse concreto, ele tende a expandir e forma uma bucha de concreto, tá? Então essa bucha, digamos assim, vai ser a base dessa estaca, beleza? Depois que isso daí é compactado, bem socado mesmo, aí é colocado o quê? A armadura. À medida que a armadura está lá dentro, é removido a camisa, essa camisa metálica. Então,
e à medida também que ela é removida, vai sendo inserido o concreto, beleza? E o que acontece? Sempre colocando uma pressão nesse concreto, tá? Sempre socando ele com o pilão. Para quê? Para no momento que a camisa subir, não ter uma mistura de uma eventual água, que estamos falando de trabalho abaixo do lençol freático, ou ter uma mistura de solo com esse concreto, beleza? E essa daqui é a forma da estaca após o endurecimento do concreto. Ela tem uma base alargada, que ajuda muito aí na resistência, né, às cargas. Ela está inserida em solo resistente, que ela alcançou a cota de projeto, e ela tem esse fuste, esse pescoço, né, esse corpo aqui de concreto armado, passando pelo nível d'água, chegando até aqui em cima. Aqui você vê as esperas, né, e aqui vai ser feito um bloco, e a partir desse bloco vai ser feito um pilar, e pronto, a gente já tem a carga chegando da estrutura, sendo transmitida por um bloco até essa estaca. Essa daí é a estaca Frank, tá? A vantagem dela é poder trabalhar abaixo do nível d'água, tá? Ela tem uma boa capacidade de suporte, porém gera uma vibração muito grande e muito ruído, tá? O problema da vibração é muito sério. Nesse caso aí, porque obras próximas têm uma grande tendência a gerar uma trinca, tá? Então tem que tomar esse cuidado, beleza? Esse videozinho aqui é um vídeo rápido, é até um trabalho de uma moça aí que fez engenharia e tal. Ele explica essa questão das estacas Frank. Aqui você vê um bate-estaca Frank, tá? Ele é bem alto, né? A gente está vendo o equipamento aqui à esquerda, esse é amarelo. E aqui que acontece? Ele tem um sistema para controlar a penetração da camisa metálica, igual vocês estão vendo aqui no meio. Tem a ponteira, o pilão metálico aqui que vai batendo na bucha de concreto. E quando chegar em determinada profundidade, essa camisa ela é presa e essa bucha de concreto ela é expandida. Essa figura da direita a gente vê até uma questão interessante que é o rapaz controlando aí a colocação do concreto, né, a concretagem dentro da camisa. Por quê? É nesse momento que depois vai vir o pilão, ele vai socar esse concreto e esse concreto vai espalhar para a formação daquela bucha, beleza? A gente vê pela característica desse concreto que ele é bem seco, tá? Dá para ter uma noçãozinha aqui pela própria imagem. Bom, outra que eu vou falar agora é a estaca Strauss, tá? Eu até peguei essas imagens desse vídeo aqui que eu estou mostrando, beleza? O rapaz aí explica alguma coisa, está indo na obra e tal, e vocês vão ver que para a estaca Strauss eu já não tenho aqueles bate-estacas enormes, né? Comparando aqui, ó, olha o tamanho, por exemplo, desse equipamento que a gente tem para a estaca Frank. Aqui eu tenho um tripé, são 3 pés, né? Aqui no meio dele a gente vai trabalhando com os tubos, né? Sendo que o primeiro dele é com a coroa, para quê? Para eu ter a cravação em si. Depois eu vou colocando outros segmentos e a gente tem aqui também uma piteira, tá? Então a gente tem o tubo e a piteira. Um equipamento relativamente simples, tá? Com esse tripé. Nós temos aqui um guincho mecânico que ele puxa o que para cima? Sempre a piteira, tá? Ah, professor, e na hora de tirar o tubo, o que que acontece? Vocês vão ver que o cara faz aqui o seguinte, ele insere uma barra metálica nesse orifício aqui do tubo. E passa também, é claro, ele vai inserir isso no momento que essa piteira tiver com esse orifício dela aqui nesse ponto. Então, o que que acontece? No momento que colocou uma barra aqui, eu tenho solidarizado o tubo com a piteira. Isso serve tanto para cravação quanto para remoção do tubo, tá? São colocados vários tubos, vários segmentos de camisa, né? E eu vou explicar agora a sequência de execução dela, baseado nas fotos que eu extraí desse vídeo aí, tá? Quem tiver qualquer dúvida e tal, pode dar uma olhada lá, que é interessante. Em primeiro lugar, nós temos aqui o nosso amigo, né? Trabalhando com a cravação da piteira dentro da camisa, tá? Então, ou seja, ele vai soltando a piteira e por gravidade ela vai batendo e vai fazendo uma cravação ali dentro. Uma particularidade dessa piteira, vou mostrar na próxima foto, é que a ponta dela tem uma questão, é muito simples, é como se fosse uma tampinha, uma tampa na ponta dela, que
Quando ela bate, ela pega um pouco de terra. Quando ela sai, aquela tampa fecha com o próprio peso da terra. Então ela vai tirando terra dali. Essa piteira aqui tem essa característica. Tá? É um equipamento muito simples, é uma execução muito simples, mas é um pouquinho complexo de explicar por essas questões aí. Tá? Então a gente tem a cravação da piteira dentro da camisa. Tá? Aqui, ó, eu já estou mostrando para vocês, utilizando a piteira na cravação da camisa, que é fazendo a solidarização das duas. Depois vocês podem olhar, que vai ter exatamente nesse ponto aqui, ó, uma barra metálica na transversal, que é justamente para solidarizar as duas, tá? Para utilizar a piteira na cravação da camisa, beleza? Sempre com adição de água. A água ajuda bastante nesse esquema aqui, né? Para dar uma lubrificada ali, ajudar no desmonte do solo e tal, inclusive para ajudar com que essa piteira ela consiga escavar o máximo de solo possível. Quando a piteira vai se enchendo de solo, eventualmente ela tem que ser removida, e nessa parte do vídeo aqui você vai ver o rapaz fazendo a limpeza da piteira, tá? Ele está aqui com um cabo, não sei, uma haste, e está fazendo a limpeza dessa piteira. Colocou ela de cabeça para baixo aqui e o solo sai fácil. Por que sai fácil? Porque ele colocou bastante água, o solo ficou bem fluido e tal, então ele tem como ir limpando isso daí. Aí, quando chegou lá embaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a lançar o concreto. Você vê o rapaz chegando com o concreto aqui. E ele vai estar com um pilão metálico. Você está vendo esse pilão aqui na mão dele. Ele substituiu, usando o mesmo guincho, do mesmo tripé, ele substituiu o equipamento, que é a piteira, para remover a água, para remover o solo. Ele substituiu pelo pilão, que é para socar o solo e depois ir socando o concreto que for colocando ali, tá? A partir de certo ponto vai ser colocada a armadura, né? E depois tem a remoção da camisa. Vocês vão reparar que nessa região aqui, quando vê o vídeo, já tem alguma armadura perto do pé do nosso amigo aqui, que está operando o guincho, tem uma armadura. Aqui também, que é o que? Já a armadura de espera das estacas que já foram executadas. Beleza? Aqui eu tenho algumas fotos de um outro vídeo, também eu recomendo aqui, ó, o batistaca, Strauss aqui. Nós temos a piteira, né, sempre com esse orifício aqui, para possibilitar a solidarização da piteira com a camisa. Aqui é o tubo de revestimento, a camisa. Aqui é um peso para o apiloamento do concreto, aproximadamente 200 kg. A armadura de aço e o concreto. E nesse caso aqui eles estão usando até um cone tal, para a concretagem. Beleza? Então tem essa sequência aqui que já é do outro vídeo. Primeiro é feito um pré-furo, depois colocado o primeiro trecho do tubo, soca, né, com a piteira, ou seja, a cravação do tubo é feita com essa solidarização aqui, por essa barra transversal, conexão de novas seções do tubo, para quê? Para aprofundar mais a cravação. E sempre esses tubos cravados por queda livre, e quando chegar na cota desejada, na profundidade desejada, é lançado uma altura de 1 metro de concreto. Depois, esse primeiro 1 metro de concreto, ele é apiloado com a maior energia possível. Aqui vocês veem, né, um peso de 200 quilos, tá? Depois continua a concretar, né, a apiloar e tirar o tubo, tá? A partir da altura que o projeto exigir a armadura, tá? Pode ser de uma cota mais inferior, uma cota mais superior, isso aí depende dos esforços aos quais a estaca vai estar solicitada, né? É colocada a armadura e aqui vocês podem ver, tá? Ele já tem até um controle aqui, está com uma trena na mão medindo a altura da armadura, até a cota que eles estão trabalhando, porque depois vai ter uma escavação, vai ser feito talvez um arrasamento da estaca, se for necessário e tal, vai ser colocada a armadura do bloco, e vem todas aquelas etapas que nós já conversamos do bloco de coreamento. Beleza? Agora aqui eu vou falar com vocês um pouco da estaca barrete. Mais à frente eu vou até, quando eu estiver falando de cortinas, parede de diafragma, é um tipo de cortina, eu vou trocar uma ideia com vocês desse equipamento aqui, tá? Ele é o chamado clamshell. Ele tem uma seção retangular, tá? Então, na hora que ele faz essa cravação aqui, que você está vendo, à nossa esquerda, ele escava o solo em uma seção retangular, tá? Depois que fez a escavação, é inserida a armadura, tá? E depois é concretado.
Nesse caso aqui, né, ainda foi dito, foi colocado um tanque de lama aqui, por quê? De acordo até com aquele filme que vocês viram no primeiro vídeo da parte de fundações, né, questão da lama bentonítica e tal, essa concretagem pode ser feita com lama bentonítica ou não, tá? Inclusive de parede de diafragma, vocês vão ver que o modelo que eu falo, ele não é com lama bentonítica. Outro tipo de estaca que a gente vai ver agora é a questão das estacas raiz, tá? Cada vez mais usadas, elas podem ser executadas em rocha ou solo, tá? E, inclusive, uma grande vantagem dela é que você pode ter um solo com muitos matacões, muitas rochas soltas ali no meio do solo, ela escava bem, não tem problema, é perfuração rotativa, revestida por tubo metálico, tá? Depois tem a colocação da armadura e uma injeção de argamassa sob pressão com a remoção da camisa, tá? Elas são executadas com uma inclinação de 0,90 graus. Você vê que esse equipamento aqui, ó, de gravação de escada estacas raiz, vocês podem dar uma olhada nesse vídeo aqui, ele trabalha desde a horizontal até a vertical e ele faz essa movimentação nessa junção aqui para trabalhar de 0 a 90 graus, tá? Esse tipo de estaca é feito com diâmetros entre 100 e 500 milímetros, a grande maioria é feita na faixa dos diâmetros de 100, 150 até 200 milímetros. É caro a execução? É, mas tem várias soluções que dependem, por exemplo, alguma estaca que vai trabalhar a tração, aí você tem algum tipo de contenção que você vai precisar, que você precisa da colocação daquela estaca no ângulo que não seja na vertical, nem próximo à vertical, tal, tá? Então nós vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a estaca raiz, que eu já tinha até comecei a falar dela mesmo. Sempre com circulação de água, tá? Independente de ser escavação em rocha ou em solo com blocos rochosos, o que seja, sempre com circulação de água. Em primeiro lugar, a gente tem o posicionamento do equipamento e a verificação da verticalidade e ângulo de inclinação, né? Porque não necessariamente ele vai trabalhar na vertical. Depois nós temos perfuração do solo por rotação, ou seja, uma perfuração rotativa, por isso que não tem problema se encontrar um pedaço de rocha. Perfuração do solo por rotação com revestimento contínuo do fluxo. Então, ou seja, tem sempre um revestimento do fluxo metálico, tá? Colocação da armadura no interior do revestimento e depois é feito aqui, ele até escreveu concretagem submersa, como essa camisa, essa coluna de perfuração, ela está protegendo as fases do furo, não tem como perder o furo. Deu para vocês perceberem? Então aqui, como a concretagem, na realidade, ela é usada, é lançado mais uma argamassa, que não necessariamente um concreto, tá? E como essa massa é lançada sob pressão, eu também não tenho problema de misturar água no meu concreto, estando eu abaixo do nível d'água, tá? Então, ou seja, aqui é chamado de concretagem submersa. Eu não preciso da lama bentonítica, beleza? E por fim a gente tem o que? A extração da coluna de perfuração e uma simultânea aplicação de ar comprimido. Para quê? Para compactar mesmo esse concreto ali dentro, beleza? Para dar uma pressão de trabalho nele aí, tá? Essa é a estaca raiz, beleza? Uma estaca muito boa, sempre com circulação de água, a aplicação de uma massa sob pressão, concretagem submersa, tá? E não interfere se a gente tiver blocos ou rocha, alguma camada de rocha, alguma coisa assim, tá? Essa é a estaca raiz. Aqui eu estou falando de alguns diâmetros dela, 100, 120, 150, até 400, né? Eu estou falando em milímetros, esses valores aqui de cima, tal, área de seção transversal, tal. E a gente tem aqui distância do eixo até a divisa, momento de inércia, perímetro, né? Peso que a gente tem, espessura da parede e tal, carga a compressão, né? Considerando assim tonelada força, dependendo da área de aço, né, que for ser colocada e da armadura longitudinal, por exemplo, uma estaca de 100 milímetros, que é 10 centímetros, ela pode suportar 5, 8 ou 10 toneladas força, beleza? Uma de 120 milímetros, que é 12 centímetros, 5, 10, 15, por aí vai. Por exemplo, uma estaca de 200 milímetros, que é 20 centímetros, ela suporta uma carga variando de 45 a 55 toneladas força, beleza? Isso depende também, a questão do solo, tal, várias outras coisas. Essa aqui é a carga específica da estaca, beleza?
Aqui o nosso amigo Silvio Andrade dá uma explicação adicional sobre a estaca raiz, quem quiser pode dar uma olhada aí também, tá? E agora eu vou falar um pouco das estacas ômega, também chamada de estaca de deslocamento, tá? Essa estaca é o seguinte, ela não remove o solo, ela não remove. Ela trabalha na execução de uma estaca moldada em loco, não é cravada, ela é moldada em loco, mas eu não tenho escavação. Ah, professor, mas como é possível? Se você não removeu o solo por escavação e não é uma estaca cravada, o que acontece então? A cravação dessa estaca é da seguinte maneira. A cravação não, desculpa. A execução dessa estaca é da seguinte maneira. A gente tem um equipamento, né, que ele faz o seguinte, ele é uma perfuratriz que trabalha empurrando o solo para o lado. Ele vai se fincando, né, de uma maneira rotativa, ele vai entrando ali para dentro tal, e ele não remove o solo, ele vai empurrando o solo para as laterais. Qual a grande vantagem disso? Né? O solo que, depois da execução da estaca, tiver contato com a própria estaca, ele está com uma capacidade de suporte muito maior, porque teve toda uma compactação lateral para empurrar esse solo, né, para os lados ali de maneira diametral. Qual a desvantagem disso? Cara, gera um torque muito grande aqui, tá? Que o equipamento tem que gerar. Essa rotação tem que ser muito forte, mas muito forte mesmo, tá? Isso é uma desvantagem. Outra questão também até interessante aqui é o seguinte: primeiro, tem esse trado, ele é penetrado, né, sem a retirada do solo, apenas com deslocamento devido à compressão, tá? E depois que ele é penetrado, à medida que ele vai sendo retirado, já vai deixando ali dentro o concreto, tá? Então, ou seja, a chance de você perder o furo é muito pequena, próximo a zero. Então, ou seja, ele vai sendo retirado com um giro no sentido contrário. Aqui você vê, ele está sendo penetrado, chegou no fundo, aqui ele já vai ser removido e já vai sendo concretado, vai deixando o concreto aqui dentro, tá? Aí depois que esse trado é removido, é colocado o que aqui dentro? A armadura da estaca, beleza? Aqui a gente pode ver alguns tipos de trados, né? Um tipo de trado específico para tipos variados de solo, tipos variados de necessidade de projeto aí, beleza? Bom, agora eu vou falar um bocado com vocês aqui das estacas mega, também chamadas estacas cravadas à reação, tá? Esse esqueminha aqui no canto superior esquerdo explica bem para vocês aqui. Suponhamos que eu tenho uma estrutura já executada, tá? E por algum motivo X ali, uma escavação do vizinho, rebaixamento do lençol freático, ou às vezes um erro mesmo de projeto, essa fundação não está trabalhando bem. Estamos tendo alguns recalques, alguns problemas, está gerando ali algumas trincas e tal. Então, o que vai fazer? O melhor tipo de correção é realmente a chamada estaca prensada, também chamada de estacas mega, né? O que acontece? É colocado um macaco hidráulico, tá? E nesse macaco hidráulico ele tem a saída de um pistão. Então, o que acontece? Vão sendo colocadas essas peças aqui, que são esses módulos pré-moldados, tá? E, e utilizando da reação da própria estrutura já existente, o que acontece? Esses módulos pré-moldados, eles vão sendo cravados, tá? Primeiro você crava um, aí depois outro, e por aí vai, tá? E sempre lembrando, não tem batistaca, nem pode, porque você está extremamente próximo, talvez abaixo de uma obra que já está com seríssimos problemas, tá? É o que a gente está falando aqui. Não pode ter vibração de maneira nenhuma. Escavação aqui é super perigoso. Então, o que acontece? Através desse macaco hidráulico, são prensados esses módulos pré-moldados aqui dentro do solo. 1, 2, 3, 4, quantos forem necessários. Beleza? Depois, quando eles chegam aqui, aí sim é feito ou algum bloco de concreto. Você vê até nessa foto aqui foram colocados alguns tijolos deitados, tal. Esse daqui já foram colocado um sistema pré-fabricado deitado aqui, tá? E isso daí faz com que
você tenha uma nova capacidade de suporte para aquela edificação que estava oferecendo problema. Tá? Isso daí é um método corretivo, essa chamada estaca mega, bastante usado. Tá? Aqui você está vendo o rapaz com um macaco hidráulico, o pistão. Esse pistão, à medida que ele vai saindo, né, que o macaco vai se afastando da estrutura feita, vai empurrando para baixo esses módulos pré-fabricados de concreto, beleza? E quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí que mostra bem o rapaz cravando, dando esse acabamento aqui e tal, tudo direitinho aí. Um outro tipo de estaca que eu vou falar, eu até já falei, usei essa mesma figura na minha aula de concreto armado, né, na parte de concretagem submersa, é uma estaca escavada em rocha em concretagem submersa, tá? Esse é o tipo de estaca que está basicamente substituindo os tubulões pneumáticos, né? Tubulões a ar comprimido na execução de tubulões para pontes, né? Quase não é executado mais. Então esse sistema aqui é o que tem sido, né, cada vez mais utilizado, tá? Em primeiro lugar, você vai precisar de uma balsa, né, um equipamento próprio para isso, tá? E, em primeiro lugar, tem a cravação da camisa metálica até o topo da rocha, tá? Supondo aqui que a gente tem o leito do rio com uma camada de solo e depois uma camada de rocha mais resistente, beleza? Então tem essa questão da cravação aqui dessa camisa até o topo da rocha. Depois, por dentro da camisa é feito uma escavação, tá? Essa escavação que está sendo feita por dentro da camisa, inclusive, ela já é feita no sentido de remover tanto o solo quanto a rocha que está abaixo. É por um equipamento que chama hidrofresa, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco disso para vocês aqui. Depois é colocada a armadura, né? A gente está falando de concretagem submersa, né? Então depois de colocada a armadura, é feita a concretagem submersa. Claro, sem remoção da camisa, não tem como remover essa camisa daí. Essa concretagem submersa é feita de baixo para cima, né? Porque o concreto tem uma densidade maior que a água, e depois nós temos essa feição aqui da estaca pronta, da estaca acabada. Beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada, esse é um vídeo até que eu recomendei lá, né? Eu recomendei lá na parte de concreto armado, a parte de concretagem submersa, tá? E até lá eu explico o uso da tremonha para quê? Para que o concreto chegue lá embaixo, abaixo do nível da água, para o próprio concreto ir expulsando a água, né? Que tem uma densidade menor que a do concreto. Tem que ser um concreto bem coeso no estado fresco, autoadensável, baixíssima relação água-cimento, elevada quantidade de finos, né? Para diminuir o ataque por cloretos ou o que seja, sem exudação, isso é muito importante, e resistente aos sulfatos, normalmente usando cimento resistente aos sulfatos. Beleza? Continuando aqui, ó, vou falar agora dos tubulões, tá? Vamos imaginar um tubulão a céu aberto. Esse tubulão aqui está sendo executado, você vê uma perfuratriz, vai ser executada essa escavação, né, o chamado fuste, né, o pescoço do tubulão, até o nível aqui de baixo. Esse alargamento da base que o nosso amigo está trabalhando aqui dentro, ele pode ser feito manual ou por equipamentos, tá? Aqui no Brasil não tem sido muito usado esses equipamentos de alargamento de base, não, tá? Normalmente ainda é feito manual, igual o nosso amigo está aqui. Depois é colocada a ferragem e é concretado, tá? Lembrando que não necessariamente essa armadura precisa ir até embaixo, tá? Isso aí depende das condições do solo, de alguma movimentação que é prevista, das cargas que vão ser aplicadas ao tubulão e por aí vai, beleza? Mas pelo menos na parte superior aqui tem uma armadura. E aqui vocês veem a questão da concretagem, a gente tem um funil, tem uma tremonha, né? Claro, aquela história que a gente sempre fala, nunca lançar concreto acima de 2 metros, beleza? Esse é o tubulão a céu aberto, tá? Nessa questão do tubulão a céu aberto aqui, ó, a gente normalmente usa o concreto ciclópico, né? Que ele tem um volume menor de 30% de pedra de mão, tá? E a dimensão máxima das pedras tem que ser maior que 30 centímetros e menor que um quarto da dimensão mínima do elemento construído, tá? E eu já até comentei com vocês na parte de concreto e tal, mas uma coisa interessante para a gente ver aqui é o seguinte,
Na hora que a gente faz essa execução, né, você vê que aqui à esquerda, na figura superior esquerda, nós temos um rapaz que fica aqui em cima, ele está auxiliando a um outro colega que está lá embaixo fazendo o alargamento da base, tá? Porque o fuste do tubulão, normalmente, ele é escavado por perfuratriz, tá? A questão da mão de obra é no alargamento da base, beleza? Então aqui você está vendo a perfuratriz para a escavação do fuste. Aqui o fuste já está escavado. Nós temos um amigo lá de baixo, lá trabalhando no alargamento da base, beleza? Aqui a gente já vê a concretagem, tá? E essa foto inferior aqui ficou muito boa, eu achei ela muito legal aqui, que você vê já uma parte concretada, você vê a armadura e você vê os espaçadores. Para quê? Para garantir o recobrimento do concreto aqui no fuste, tá? Então a gente já está vendo, essa é a questão do tubulão a céu aberto. Ah, professor, por que tubulão a céu aberto? Porque vocês estão vendo que os caras estão trabalhando na pressão atmosférica, não tem problema nenhum. O que era muito usado até um tempo atrás era se montar uma campânula, ou também chamada câmara hiperbárica, né, que é esse sistema aqui, para quê? Para você poder mandar funcionários para trabalhar, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói foi executada, foram feitos os tubulões dessa maneira, tá? E você tem essa campânula para ter um controle da pressão atmosférica, pressão interna, que é diferente da pressão atmosférica. Você vai ter um controle da pressão interna para quê? Para que você não tenha água surgindo pela parte inferior da onde o cara está fazendo a escavação aqui, tanto do fusto quanto do alargamento da base, tá? O grande problema disso aí é você colocar funcionários nessa variação de pressão. Isso é muito ruim para o corpo da pessoa, tá? Você tem para entrar numa pressão diferente da atmosférica, numa pressão maior, num ambiente de pressão maior que a atmosférica, o acréscimo de pressão tem que ser gradativo. A pessoa tem que ficar numa sala esperando um pouco, aos poucos o corpo dela vai se acostumando. Você não pode mandar o cara lá, pá, com aquela pressão toda. Pô, pedir para ter N problemas de saúde. E a mesma coisa quando o cara encerra as atividades. E mesmo assim é um risco, tá? Então a norma que a gente vê aqui, a norma NR18, eu até explico isso até melhor lá no meu vídeo de canteiro de obras, né, e segurança do trabalho. A gente vê aqui ela é o seguinte, que essa nova norma, a partir agora de 2021, e especificamente sobre tubulões, essa norma define novos critérios para execução com segurança de tubulão escavado manualmente e proíbe o uso de tubulão de ar comprimido após 24 meses contados da vigência da norma. Por que 24 meses? Porque alguma obra que já tiver sido licitada nessa condição, o projeto já tenha sido desenvolvido nessa condição, que já tenha de uma maneira iniciado ou encaminhado o processo daquela obra, ainda vai ser permitido. Mas a partir de 24 meses, acabou. E nada que comece a ser planejado, nenhum edital público, nenhuma tomada de preço, nada já pode constar esse tipo de atividade, tá? Pela questão de segurança do trabalho mesmo, beleza? Outra coisa interessante aqui com relação aos tubulões é o seguinte, impõe a obrigatoriedade do encamisamento, o fuste mínimo 90 centímetros e dispõe que 6 meses após, né, a entrada em vigor dessa modificação da NR18, 6 meses após será proibido um tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Ou seja, nem a escavação do fuste pode ser feita abaixo de 15 metros e nem o alargamento da base. Então, o que, que acontece? Você substituir, isso já foi feito há muitos anos no Brasil, a escavação do fuste, né, na parte do pescoço do tubulão, há muitos anos que, na maioria dos casos, ele já é feito mecanicamente por perfuratriz. O problema é o alargamento da base, tá? Então, abaixo de 15 metros, sem chance, o funcionário não pode descer. Um outro detalhe é que aqui, ó, o fuste mínimo é 90 centímetros. A norma brasileira de fundações fala que é 70. A antiga NR18, essa mesma norma que antes dessa correção de 2021, falava que era 80. Já tinha 10 centímetros aí de falta de comunicação entre as duas normas, agora são 20 centímetros. Tá? Então, o que, que acontece? O volume de escavação para os tubulões, aí eu já nem estou falando de tubulão ar comprimido, falando de tubulão comum. O volume de escavação vai aumentar demais. Está aumentando aqui, que é uma beleza.
o volume de concreto vai aumentar demais, tá? E, além disso, é obrigatório o encamisamento metálico, o que também aumenta o custo. Então, isso vai ser uma tendência na diminuição da utilização de tubulões, tá? A utilização de estacas de maior diâmetro, tal, às vezes até submerso, igual eu mostrei para vocês, mas a questão dos tubulões, eu acho que da maneira que a gente conhece, está mudando um pouco a partir de agora, beleza? Agora eu vou falar com vocês aqui, ó, da questão das cortinas de contenção. Aí vocês falam assim, professor, mas é sobre fundações ou não é? Eu falo, olha, é fundações, mas as cortinas, elas são executadas com estacas, tá? Equipamentos de fundações, e muitas vezes são utilizadas também como fundações, tá? Então eu já vou falar dessa parte de cortina de contenção aqui, tá? Em primeiro lugar, eu vou apresentar para vocês aqui os perfis metálicos pranchados, que é esse sistema que a gente está vendo, e eu vou explicando a utilização, a necessidade, as funções básicas das cortinas de contenção, a partir do exemplo das cortinas chamadas Berlim, né? Perfis metálicos pranchados. Olha para você ver, nessa foto à direita aqui, ó, você está vendo vários perfis metálicos, eles foram cravados, tá? E aqui, aonde você está vendo a parte inferior deles aqui, eles já estão bem enterrados ainda, eles estão, né, numa cota bem inferior a essa daqui que a gente está vendo, tá? Por quê? Porque quando a gente faz essa escavação, a gente faz da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a gente crava os perfis. Aí depois eu vou naquela região e faço a escavação. Já fica uma escavação mais segura. Fica uma escavação geometricamente limitada. Eu não avanço para onde não for necessário. Esses perfis metálicos são cravados lá para dentro da terra, para dentro do solo. Por que eles são cravados para dentro do solo? Para que eles tenham uma capacidade de suporte e ajudem a segurar essa massa de terra aqui atrás deles, beleza? Nessa figura da esquerda aqui, vocês já podem ver, né, que nós temos esses perfis metálicos já colocados aqui, alguns elementos metálicos, vocês podem ver que os elementos de concreto, vocês podem ver que eles são vazados, treliçados, igual está aqui no chão, eles são colocados aí, inserida uma armadura e depois tudo isso daí é concretado. Aí fica um sistema bem monolítico, certo? Continuando aqui, ó. Agora que eu vou contar, essa historinha que eu vou contar desse projeto aqui, ele é para todos os tipos de cortina de contenção. Só que eu vou usando esse daqui, que é o sistema Berlim, que eu já comecei a falar dele, tá? Esses tipos de cortina, assim, eles são muito usados. Trincheira rodoviária, vários sistemas que a gente tem, contenções de viadutos e tal, mas eu vou usar como exemplo aqui a grande utilização deles, tá? Que é na execução de subsolos em prédio. Vamos ver a seguinte situação. Suponhamos que eu tenha esse projeto a ser executado nessa região aqui. Então, eu tenho 2 pavimentos abaixo do nível da rua, tá? 2 pavimentos que vão ser utilizados como garagem, tá? Não tem como deixar de aproveitar. Eu preciso dessas vagas de garagem, elas têm que ser feitas nessa cota e por aí vai. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer, ó? Vocês estão vendo que aqui abaixo eu tenho esses 2 níveis aqui, e eu tenho em azul esse sistema de eixo, que é a definição dos limites da escavação. Eu vou ter uma face lateral, outra face lateral, e aqui eu tenho a profundidade da minha escavação. Tá? Aqui do lado, vocês veem, eu tenho uma rua, posso ter outros prédios próximos, então de maneira nenhuma eu posso sair escavando, e a minha escavação não pode sair dessa região, ela tem que ficar aí. Tá? Esse daí é o grande lance das cortinas de contenção. Ela controla a área, controla o volume que você vai escavar, a sua área de trabalho, independente da cota que você esteja. Tá? Então aqui nós temos essa definição dos limites da escavação. Vou precisar de escavar aí. O que nós vamos fazer? Ó? Como fazer a escavação desse subsolo com segurança? Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu vou chegar com o bate-estaca e vou cravar essas peças metálicas que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho várias delas cravadas, tá? Eu tenho uma escavação segura, porque agora a gente vai criar uma resistência ao tombamento. O que vai me dar a resistência ao tombamento? Exatamente esse trecho aqui da estaca que foi cravado abaixo da minha cota inferior da escavação. Isso daqui vai travar para mim, vai fazer com que eu tenha uma escavação dentro do limite geométrico e uma escavação com segurança.
Tá? Esse é o grande lance das cortinas. Então você vê que eu cravei todas essas estacas aqui, tá? E depois que eu cravei as estacas, eu faço a escavação. Veja você, eu tenho um trecho da estaca que está abaixo do limite da cota mínima da minha escavação. Esse aqui, inclusive, no dimensionamento é chamado de ficha. É o trecho enterrado da cortina de contenção. Vocês podem reparar aqui, ó, que nós temos esse esquema, e eu fiz até uma similaridade com o que vocês viram lá com o tio Flávio, tá? Essa ficha, que é o trecho enterrado dos meus perfis, ele garante o engastamento. Daqui para cima, nós temos os perfis recebendo a carga, né, o empuxo do solo, tá? Então, a gente tem essa similaridade aqui, ó. Aqui é o engastamento, aqui nós temos as cargas maiores, né? E seguindo para a parte livre aqui, né, digamos assim, para o balanço, nós temos as cargas menores, tá? Então, assim que é dimensionado um sistema igual esse daqui. Deu para vocês perceberem? Tá? E isso daqui, depois de executado dessa maneira, aqui vocês estão vendo até uma fotografia, depois de executado dessa maneira, tá? São preenchidos aqui entre uma estaca e a outra, esses espaços são preenchidos com esses pré-fabricados de concreto aqui. A forma desses pré-fabricados, vocês podem ver aqui, ó. Nós temos um trecho de concreto, um outro trecho, que são as faces. No meio a gente tem um sistema treliçado. Esse sistema treliçado, ele vai ficar na vertical, um em cima do outro, em cima do outro. Na hora que lançar o concreto já preenche tudo aí. Além do que são colocadas umas armaduras na vertical. Isso faz com que o sistema trabalhe, né, de uma maneira monolítica. Beleza? Esse daí é o sistema de contenção por perfis metálicos pranchados, também chamado de berlim. Tá? Aqui a gente tem também a chamada estaca prancha. O princípio é o mesmo. Primeiro eu venho aqui, faço a cravação. A gente está até vendo aqui, né, os nossos colegas trabalhando com a cravação utilizando martelo vibratório. Tá? Esse martelo vibratório crava exatamente uma do lado da outra, essas estacas pranchas. A diferença dela para os perfis pranchados, que eu falei antes, é que dessas estacas pranchas aqui eu tenho a junção exata de uma peça metálica já com a outra. É assim, ó. Eu tenho uma peça metálica, né, já com um sistema de engaste que já pega com a outra. Olha para vocês verem. Então eu não preciso colocar nada depois, ela já sai, já fica pronta aí. Você vê que aqui a escavação dela está sendo feita, né? Obviamente, esse é o princípio de trabalho dela, é controlar a escavação, tanto geometricamente quanto em termos de segurança do trabalho. Ela primeiro é cravada, depois vai ser removido o solo aqui, ou de um lado ou do outro, tá? E aí vai ser feito, vai chegar nessa situação aqui, onde eu tenho as estacas, né? E aqui eu tenho um nível inferior, tá? E a gente vai ter uma praça de trabalho aqui com um nível inferior, beleza? Esse caso aqui, para a gente perceber, provavelmente é uma região litorânea, né? Um solo bem arenoso, tal. E, inclusive, a gente já tem uma corrosão até acentuada aqui na armadura, tá? E isso aí é uma questão típica, né, de próximo de região praiana, tal. Você está vendo até essa corrosão aqui, né? Então, essa daí é a questão que a gente está vendo aqui, beleza? A gente também tem estacas pranchas toda de concreto, tipo essa que vocês estão vendo aqui, tá? Ela já gera muito mais vibração, tá? E ela não tem uma estanqueidade tão boa igual a outra. Depois de ser colocada uma do lado do outro, tem que ser feito todo um trabalho ali para você impedir que a água passe, tá? E uma questão que é relativamente pouco usada, mas pode ser útil também, né? São as estacas pranchas de PVC. Vocês estão vendo aqui uma ser colocada exatamente na praia, vai ter contato com a água do mar, tal, né? Você vê que é uma estaca prancha de PVC. Beleza? Além disso, aqui nós temos estacas moldadas em loco. É bem parecida, é basicamente aquelas estacas moldadas em loco que a gente viu no filme 1 lá de fundações, tá? Como que elas são feitas? Elas são executadas uma do lado da outra. Você está vendo aqui que nós temos várias estacas, uma do lado da outra, do lado da outra, do lado da outra. Elas trabalham da mesma maneira que aqueles perfis metálicos pranchados, né? É a condição de trabalho padrão de toda cortina de contenção,
tá? Eu tenho esse sistema de resistência aqui, eu tenho um travamento aqui de baixo pela ficha, pelo trecho dela, que vai continuar cravado após a escavação, tá? E eu tenho ela suportando o empuxo de terra, né? As cargas que estão chegando aqui, beleza? Essa fotografia aqui que eu estou mostrando é a parte essa parte inferior aqui, é uma laje inferior no Museu do Amanhã, lá do Rio de Janeiro. É uma laje de subpressão, ela é dimensionada para pressão que vem inclusive de água de baixo para cima, porque ela é feito, esse museu é quase dentro do mar, né, numa região aqui bem próxima, né, do mar e tal. Então aqui foi executado o quê? Essas estacas moldadas em loco, uma do lado da outra, e você vê o seguinte, nós temos até esses tubos azuis aqui, para quê? Para rebaixamento do lençol freático, tá? Nós temos aqui ponteiras de sucção, ponteiras drenantes de sucção, que elas vão o quê? Puxando a água que tiver, aquilo rebaixa o lençol freático, tá? Depois, isso tudo aqui vai ser vedado, vai se liberar, não vai ter mais esse rebaixamento, né? E a água vai subir. E esse sistema todo aqui, tanto a laje, tá? Quanto essa cortina de contenção aqui em volta, que é por estacas moldadas em loco, esse sistema vai trabalhar como se fosse uma piscina ao contrário. Em vez de deixar a água de dentro e para fora, ela não vai deixar a água de fora e para dentro. Beleza? Esse sistema todo vai ser assim: laje de subpressão e cortina de contenção trabalhando de uma maneira estanque, né, e monolítica. Beleza? Tanto que essa laje tem que ser concretada de uma vez, não pode ter interrupção na concretagem. É um concreto com aditivos cristalizantes especiais, né, para não ter passagem da água por dentro dele e tal, e por aí vai. Beleza? Então nós temos essa questão das estacas moldadas em loco aqui. Pegando uma observação dessa foto aqui, ó, eu até mostro para vocês aqui o rebaixamento provisório, né, do lençol freático por ponteiros a vácuo, né? E a gente vê um outro detalhe aqui, ó. Se você ver nessa figura aqui, você vê que eu tenho uma estaca, nessas estacas todas aqui, ó, moldadas em loco, eu tenho uma que tem vergalhões, né, saindo aqui dela. Eles estão até com uma tampinha vermelha aqui. Uma é com vergalhão, a outra perfil metálico. Uma com vergalhão, a outra por perfil metálico, tá? Essa é uma maneira de se trabalhar com essas estacas, tá? E essas são chamadas estacas secantes, beleza? Elas estão, obviamente, cravadas, é necessário que eu tenha essa ficha para ver essa contenção. Nesse caso específico aí, teve um rebaixamento do lençol freático e está sendo executada uma laje de subpressão, beleza? Aqui, ó, é até uma parte desse projeto mesmo que eu estava mostrando para vocês, eu já achei nesse outro vídeo aqui explicativo, tá? O cara apresenta esse perfil, então olha para você ver, a escavação ela é feita até o nível menos 2,60. Menos 2,60, presta atenção. A face superior dessa laje de subpressão é menos 1,60. Ou seja, vai ter essa escavação, vai ser executada essa laje de subpressão acima da escavação, tá? Chamada laje de subpressão, menos 1,60. Aí você vai ter acesso a tudo por baixo ali do Museu do Amanhã, né? Nessa laje aqui, dessa cota, menos 1,60. E o museu ele vai estar na implantação aproximada aí de 2,25. Se quiser, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui que ele explica isso daí. Tá? Aqui, ó, esse vídeo é até mais interessante para a questão nossa aí de estacas moldadas em loco, né? Cortina de contenção executada com estacas moldadas em loco. Esse rapaz explica muito bem aqui. Ele mostra um projeto desse daqui, que a gente está vendo o projeto a ser executado, tá? Tem uma perfuratriz aqui que vocês estão vendo, ele mostra essa perfuratriz trabalhando, bem legal, tal. É uma estaca que é executada, e você vê aqui, ó, esse sistema todo aqui de isopor é o quê? É porque primeiro eles vão fazer uma concretagem de uma espécie de baldrame. E esse baldrame vai ter os furos exatamente aonde eles vão ser feitos os furos desse estaqueamento. Tá? E esse baldrame que agora está enterrado no solo, depois ele vai ser a viga de coroamento, vai ser a parte que vai travar a parte superior dessas estacas moldadas em loco. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é essa viga de coroamento. Tá? E aqui você pode reparar também, o cara está mostrando, né, na face ali acabada, quando acabou de se fazer essas estacas, você vê que tem uma
que ela tem vergalhões, a outra é um perfil metálico. Uma vergalhão, a outra é um perfil metálico. Olha aqui que vocês podem ver, tá? Esse é um tipo de estaca moldado em loco que trabalha como cortina de contenção. Aqui, ó, vocês podem ver a viga de coroamento que eu falei. Aqui a gente também tem estacas moldadas em loco, que são essas estacas que vocês estão vendo. Com certeza elas foram executadas numa cota muito inferior que essa cota que a gente está vendo aqui, muito inferior, para a gente ter a ficha, né, para a gente ter a cravação dela, para ela poder suportar o solo. Só que você vê que aqui não foi necessário serem estacas secantes, uma já grudada na outra, grudada na outra, grudada na outra. Eu tenho um distanciamento maior. O solo permitiu que isso fosse feito, tá? Agora, de maneira nenhuma se começou essa escavação antes de fazer a cortina. Pelo contrário, é como eu expliquei para vocês na sequência anterior. Primeiro foram feitas todas essas estacas aí, todas. Aí depois começou a escavação. Aí a escavação foi feita num ambiente geometricamente limitado e foi feita uma escavação com segurança. Beleza? Aqui foram usadas estacas moldadas em loco, porém com um distanciamento entre elas, tá? Por fim aqui, ó, nós temos a questão das paredes diafragma. Esse daí é o sistema top, 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 é muito caro, mas é o sistema top também, tá? Essa parede diafragma, o que acontece? É um equipamento chamado clamshell, que depois eu vou até recomendar esse vídeo para vocês aqui, tá? Vocês estão vendo, esse vídeo é bem completo sobre escavação de uma parede diafragma. Esse equipamento aqui é chamado de clamshell, tá? Esse equipamento faz o seguinte, aqui a gente está vendo ele faz uma escavação como se fosse uma parede. Olha para você ver, esse tipo de escavação aqui é que os caras estão preenchendo com a ferragem. Esse tipo de escavação é que foi feita pelo clamshell. Então ele faz uma escavação, tá? Depois ele faz uma outra escavação aqui do outro lado, tal, e ele termina de fazer essa escavação e deixa toda essa área aqui escavada. Depois é colocado o que? Essas juntas aqui chamadas de chapa espelho. No vídeo mostra isso daí, muito interessante. Tem que ter essa junta, sem ela você não consegue concretar. E é ela que vai fazer a junção, a conexão desse trecho da parede diafragma com o trecho ao lado, e depois com o outro, e depois com o outro, tá? É chamado de chapa espelho, não sei porque tem espelho no nome não, depois eu posso até dar uma olhada na internet, fiquei na dúvida também. Então, depois que ele fez toda essa escavação, são colocadas, né, nas juntas, né, chamada chapa espelho, né, com auxílio dos guindastes. Depois é colocada a armadura lá. Na hora do vídeo vocês vão ver isso daqui, tanto a escavação quanto a colocação da armadura. Vai ver tudo no vídeo. Essas aqui são as figuras que eu peguei, tá? E depois é colocado um tubo, né, uma tremonha. A partir desse tubo, dessa tremonha, ele tem um funil na parte superior. A partir daí ele é concretado, beleza? E depois, o que acontece? É retirado o tubo de concretagem, tá? E das chapas espelho com auxílio do guindaste, beleza? Aí ela deixa um acabamento muito bom, porque aí depois que eles fizeram esse daqui, esse trecho aqui da parede diafragma e esse aqui, o que eles vão fazer? Um outro trecho aqui no meio. E aqui, ó, esse sistema que eu coloquei aqui, de execução de parede diafragma com o clamshell, é quando a gente só tem o solo. Porque eu tenho a remoção do solo pelo clamshell, só isso. E quando eu tiver solo e rocha, aí é o caso extremo. Quando eu tiver solo e rocha, eu tenho que fazer escavação em 2 níveis. Primeiro eu faço a escavação com o clamshell, que é a parte de solo. Depois eu entro com a hidrofresa, que é a parte de rocha, essa aqui hidrofresa. Agora, o resto é a mesma coisa. Tá? Só que aqui eu tenho escavação no trecho de solo, depois escavação no trecho de rocha. Aqui você vê o clamshell para escavação no trecho de solo e aqui a gente vê a hidrofresa. Aqui, ó, para escavação no trecho rochoso. Imagina esse trem rodando, alguém colocar a mão aí, né? Não é brinquedo não, essa é a chamada hidrofresa. Tá? E esse vídeo aqui explica também como é feita essa questão da parede diafragma com o clamshell e a hidrofresadora. Hidrofresadora ou hidrofresa. No vídeo eles falam hidrofresa, no outro material hidrofresadora e tal. Só mais uma coisa que eu ia falar com vocês.
todos esses tipos de contenção, dessas cortinas de contenção, pode ser a berlim, estaca prancha, estaca moldada em loco, parede diafragma, tal, todas elas podem ser executadas de uma maneira atirantada. O que é esse sistema atirantado? É o seguinte, ó, nós vimos até agora esse sistema do lado esquerdo aqui, que eu expliquei para vocês detalhadamente, que tem a cravação desse perfil além da cota inferior da escavação. Aí eu vou ter o engaste desse perfil aqui para baixo e ele vai sofrer momento fletor como se estivesse em balanço daqui para cima, beleza? Aí eu te pergunto, e se a altura maior gerar uma instabilidade? E aí? E se eu não puder, se eu precisar fazer 4, 5 níveis de estacionamento para baixo? E se eu precisar, se eu tiver um solo muito ruim? E aí, como é que acontece? Talvez eu não consiga. E se eu não conseguir cravar esses perfis uma quantidade boa para ter uma estabilidade aqui, que me dê uma ficha que garanta essa, essa resistência ao empuxo do solo. E aí? Aí eu vou te responder, tá? Aí acontece o seguinte, quando eu tenho esse sistema com uma altura maior, assim, o que a gente acontece? Eu preciso, é claro que a escavação nesse caso é de cima para baixo, eu já tinha falado para vocês. O que acontece? Eu cravo as estacas. Eu faço ali o sistema da cravação, tá? Ou pode ser das estacas, ou a estaca moldada em loco, pode ser usado, questão do atirantamento, em qualquer uma dessas opções. Mas o que acontece aqui? Se eu tiver uma altura maior, eu só faço a escavação na primeira etapa. Até aqui está estável? Está. Eu escavei pouco. Eu ainda tenho uma ficha muito grande aqui, é um trecho muito grande enterrado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um nível de tirantes. O que é tirantes? É um sistema que eu prendo, né, a minha cortina por um cabo protendido. Vocês devem lembrar do filme lá de concreto armado, a parte da proteção, né? Então eu vou travar essa cortina em um solo, em um bloco rochoso ou um solo com uma maior capacidade de suporte, tá? Isso daí eu vou fazer a partir do primeiro nível de escavação. Esse vai ser meu primeiro nível de tirantes. Quando eu faço uma segunda etapa de escavação, um segundo nível, até aí está estável, já com o tirante do primeiro nível, eu faço o quê? Um segundo nível de tirantes. A partir daí, aí sim eu faço a terceira etapa, né, da minha escavação. Deu para vocês perceberem? Eu fiz uma escavação até uma cota inferior e continuei trabalhando com segurança. Às vezes é necessário, às vezes é. São N fatores que dependem, né, para que eu possa precisar de um sistema de atirantamento. O sistema de atirantamento é isso aqui, ó. Eu tenho, né, aqui a minha cortina, tá? Eu tenho uma região do solo aqui, uma rocha menos intemperizada, tal, mesmo que fraturada, menos intemperizada, e é aqui que eu vou posicionar os meus tirantes. Então eu estarei levando o quê? Uma carga, né, de sustentação da minha cortina para uma camada mais resistente do solo, tá? É basicamente isso daqui, ó. Eu saí dessa condição aqui, que eu tenho um balanço aqui com uma carga variável e fui para essa outra. Aqui, ó, a gente vê esse tipo de execução. Ela foi, na realidade aqui a gente tem uma cortina atirantada, né, com perfis pranchados, tipo Berlim, essa daí foi executada, e esses perfis foram cravados, a escavação foi feita de cima para baixo, e você vai reparar que aqui nós temos o primeiro e o segundo nível de tirantes. Isso é necessário porque eu preciso limitar a minha escavação. Olha como que eu tenho casas, prédios aqui em volta, tá? Se não fosse assim, eu nunca conseguiria trabalhar para fazer um subsolo de um prédio nessa região aqui. Deu para vocês perceberem? Ô, gente, era isso mesmo. Muito obrigado e até mais para vocês.